Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando. Estamos aqui para mais uma aula de Codular, ferramenta para desenvolvimento mobile. Estamos aí na nossa quarta aula, né? E aqui a gente já começou o projeto. Na aula passada eu tinha colocado alguns componentes já, né? Já tinha criado alguns botões e aqui ele só está oculto, na verdade. Vou colocar aqui como visível. Aqui eu dei uma alterada nos botões aqui, na aparência dos botões. E aqui a gente tem o que? A gente tem essa organização vertical que está contendo todos os botões e esses botões eles estão agrupados de dois em dois. Então essa organização horizontal ela está com dois botões dentro dela e ela está ocupando esses botões como se fosse o preencher principal. Quando você coloca o preencher principal dentro de uma organização horizontal, os botões eles vão dividir o espaço que tem dentro dessa organização horizontal. Então aqui a gente vê, por exemplo, que os botões eles se adequaram num tamanho que é comum para eles. Por quê? Porque essa organização horizontal está limitando o espaço que eles têm na tela e eles estão dividindo o espaço por igual dentro da organização, certo? Aqui, nesse botão aqui, o que eu fiz foi colocar um título, né? E coloquei uma imagem, né? Só que aqui eu coloquei a legenda. Isso aqui é uma legenda que está fora do botão. Isso daqui é o botão propriamente dito. E nesse botão eu coloquei o que? Eu coloquei uma imagem PNG. Aí a gente começa a dar algum tipo de personalização para os nossos botões e para o nosso conteúdo. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma cor de fundo azul, né? Uma tonalidade de azul e coloquei aqui essa imagem PNG. Como é que você coloca uma imagem? Você pega, clica aqui nessa nuvenzinha aqui, ou você pode clicar aqui em cima também, e daí você coloca carregar recurso. Aí ele vai abrir a pasta do seu computador e você vai ter aí as suas imagens para você tá escolhendo, né? Aqui, por exemplo, eu peguei uma imagem que o título dela estava local na internet, local na rede internet. Se você renomear para ficar um nome de arquivo mais fácil de você copiar, é melhor ainda. É que não necessariamente você vai colocar sempre essas imagens diretamente no componente. Você pode também programar nos blocos depois para que esse componente ele assuma esse tipo de imagem. Então, nesse caso aqui, o meu botão, né, ele está com uma aparência, ou ele está com frente de uma imagem. Mas se, por exemplo, eu quiser retirar essa imagem, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e clico em nenhum. Aí a gente vê qual é o formato real desse botão. Esse botão ele está num formato oval. Eu posso voltar ele aqui também para o padrão e assim ele fica retangular, né? Se essa tela, por exemplo, tivesse só quadrada, ele ficaria um quadrado, né? Se ele não tivesse essa legenda aqui dividindo o espaço com ele. Mas eu tinha colocado no caso o oval, né? Coloquei o oval e coloquei a imagem para representar o que? O cadastro de moradores, certo? Você pode fazer da maneira como você quiser. Uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês, se de repente você não tem uma imagem feita ou você não sabe como criar uma imagem para colocar nos seus aplicativos,
tem um site disponibilizado na internet que chama Flat Icon, né? Só que ele escreve todo junto, então escreve Flatcon, né? Esse Flat Icon ele tem bastante opções de ícones para você utilizar de forma gratuita, né? Você entra com a sua conta, você tem vários ícones à sua disposição. Inclusive você pode pesquisar que tipo de ícone que você quer. Então, por exemplo, se você quer um ícone de segurança, por exemplo, segurança, para representar a segurança no seu aplicativo, segurança. Aí você pesquisa aqui e aqui ele tem os padrões que você pode escolher dos filtros, né? Se você quer um ícone todo preto, se você quer um ícone colorido, se você quer um de gradiente, né? Uma divisão de cores. Se você quer um com contorno, sem contorno, preenchido, cor linear, né? Tem várias opções para você escolher. Aqui, como eu pesquisei em segurança, ele apareceu para mim em câmera, ele apareceu esse escudinho com cadeado, apareceu um bonequinho aqui. Então, dependendo da palavra com que você pesquisar aqui, você pode achar ícones bem importantes, né? E aqui também, ele por padrão, ele te oferece esse Adobe Stock, né? Mas na verdade são links patrocinados que ele fala que é gratuito, mas na verdade essas imagens daqui de cima são pagas. Quase sempre são as melhores, as que te ajudariam mais, né, no desenvolvimento de um ícone. Mas aqui você também vai achar bastante imagens interessantes, mas fica a seu critério se você quiser achar uma outra imagem. E vou indicar para vocês que usem uma imagem PNG, certo? No formato PNG. Por quê? Porque pelo menos todas as imagens que eu usei em PNG, ela apareceu normalmente no botão e não teve problema algum, certo? Inclusive, quando você passa para execução no celular, ela não dá nenhum tipo de problema, ela aparece normal, certo? Voltando aqui, aqui a gente já tem os nossos botões, né? A gente vai ter um cadastro de moradores, a gente vai ter um cadastro de prestador de serviço, a gente vai ter um cadastro de uso de espaços, vai ter um cadastro de funcionários periódicos, ou seja, um cadastro para funcionários que já estão autorizados a entrar no condomínio. E também um botão para consultas rápidas. Para essa aula não ficar muito extensa, porque a gente precisa ter um limite para as aulas, né? E também não ficar cansativo. Eu vou ensinar para vocês uma coisa que é normal da área de programação. Quando a gente tem que nomear, por exemplo, uma coisa, um componente importante, para que você possa localizar ele de forma mais fácil, você clica aqui no componente que você quer nomear, certo? E você vem aqui nesse renomear aqui e coloca um nome padrão para eles. Então, por exemplo, isso dali é um botão. Só que botão é uma coisa muito genérica, então a gente coloca BTN, certo? Coloca BTN tudo minúsculo mesmo. Coloca o underline, né? E coloca uma identificação diferenciada para ele. Por exemplo, cadastro com a primeira letra em maiúscula e coloca moradores, por exemplo. Pronto, esse botão ele já está identificado como o botão de cadastro de moradores. E na hora que a gente for para os blocos, vocês vão entender o porquê disso. Vou fazer a mesma coisa com o botão 2. E a chuva está ficando cada vez mais forte, mas é inevitável.
btn cadastro prestadores, clico no botão de novo, botão 3, renomear, btn cadastro, cadastro espaços, só que não coloca, gente, não coloca nunca palavra acentuada ou caracteres especiais, certo? Então, espacos vai ficar, porque é só para você identificar que é um botão para esse uso. E agora, o último botão, a gente vai colocar como btn underline cadastro, daí a gente coloca de periódicos. Pronto, renomeei todos os meus itens que são botões, ou melhor, faltou esse aqui, vamos renomear ele também, btn, né, consulta, pronto, e os meus botões estão todos renomeados. Esse daqui eu não vou precisar renomear porque ele é simplesmente um título, eu não vou fazer nada com ele, pelo menos por enquanto não, certo? E agora, só para finalizar essa aula, né, porque é uma aula bem rápida, hoje não vou estender muito a aula, porque eu acho que já foi uma coisa bem proveitosa. A gente vai lá para os blocos, né, e a hora que a gente chega aqui nos blocos, a gente vê que os mesmos componentes que eu tenho aqui, eles estão disponíveis agora do outro lado, né? Então eu tenho a tela principal, né? Só que agora eu tenho algumas funcionalidades para essa tela. Percebe que todos esses blocos aqui, eles são coloridos de cores diferentes, porque cada um tem a sua própria função. Então o que acontece? Esses blocos amarelos aqui são blocos de funções já pré-definidas, né? São funções principais já pré-definidas. Então quando você coloca, por exemplo, o mouse em cima dele, ele aparece aqui em inglês, mas você pode de repente traduzir, né? Ou com a câmera do celular, ou ou colocando o texto mesmo no Google Tradutor, né? Mas aqui basicamente ele está dizendo o quê? Que esse bloco aqui, ele faz o quê? Que quando um evento acontecer e houver algum erro, ele vai pegar esse erro e vai jogar como uma notificação padrão do sistema, né? Então é um bloco que serve para quê? Se você colocar ele se caso acontecer um erro, certo? Mas daqui dessa tela principal aqui, a gente vai utilizar qual bloco? Ele é a primeira tela que vai abrir. Então esse bloco eu vou poder fazer o que com ele? Ele está dizendo que quando inicializar essa tela, eu posso colocar alguma coisa aqui dentro para ele fazer logo quando a tela iniciar. Então eu posso, por exemplo, colocar um login, eu posso colocar, por exemplo, para ele exibir uma mensagem para o usuário, entendeu? Eu posso fazer também, de repente, trocar uma tela, trocar a cor da tela, deixar alguns botões visíveis e outros não, alguns botões habilitados e outros não. Então toda vez que eu chamo esse bloco aqui, quando inicializar, fazer alguma coisa, a hora que a tela abrir,
ele já vai fazer tudo que tiver dentro desse espaço aqui. Vamos fazer um teste, só para não ficar na fala só. Vamos fazer uma coisinha básica aqui. Vamos pegar essa organização vertical e a gente vai ocultar ela. Essa organização é a que tem todos os outros botões, né? É a organização principal. A única coisa que vai sobrar aqui vai ser a organização que tem o título. Então eu vou dizer o quê? Que quando inicializar essa tela, eu vou querer que essa organização ela esteja oculta. Para isso eu coloco o quê? Ajustar organização vertical 2, que é essa organização que contém os botões, e daí eu vou na parte de lógica, né? Na parte de lógica eu tenho um bloco que chama verdadeiro, certo? Só que eu não quero que essa tela seja visível na hora que eu abrir o aplicativo. Eu quero que o usuário faça um login primeiro para depois ele conseguir entrar no sistema. Então eu faço o quê? Eu oculto essa tela. Organização vertical visível para falso. Agora vamos ver se deu certo. Como que a gente faz um teste no Codular? Eu aqui, por exemplo, eu tenho um programa que é bem conhecido para jogadores, né? As pessoas geralmente usam esse aplicativo para jogar e ele simula, ou melhor, ele emula o Android, né? Então eu utilizo ele para simular a tela do Android para mim, mas você pode fazer outras coisas também. Você pode usar no seu smartphone, você pode usar via cabo, né? Via cabo USB. E como é que faz? Você entra lá na Play Store, baixa esse programa Codular Companion, né? Codular Companion. E ele tem dois métodos aqui. Ele tem escanear QR Code ou você pegar o código que eles vão te informar ali e você colocar aqui, certo? Eu vou virar essa tela do celular para ele ficar aparecendo no celular mesmo. Agora eu venho aqui em conectar assistente. Pode ver que ele me deu um QR Code, se caso eu estivesse apontando a câmera do celular para cá, ele já ia fazer a execução do programa na hora. E ele me deu aqui também um código. Esse código aqui, eu posso copiar ele. E aqui, na hora que eu coloco aqui, eu tenho que dar Ctrl V. Se eu colocar com o direito, ele não aceita nenhum tipo de comando com o direito no BlueStacks. Então, eu coloco aqui para executar. E o que acontece é isso aqui, ó. Ele vai começar uma comunicação com a base do Codular. E é assim que está o nosso sistema. Aí você vai me falar, ué, mas cadê os botões? Simples, eu falei que quando a tela principal inicializasse, eu queria que a organização vertical ela ficasse com visível para falso. Então isso quer dizer que a organização vertical 2 ela está aqui, mas ela está oculta, certo? E se eu quiser que a tela inicie com ela visível, eu coloco isso daqui para verdadeiro, certo? E dá um refresh na tela. Vamos colocar aqui de novo, certo? Então, eu só abro aqui e depois de mudar para verdadeiro, eu coloco Refresh Companion e ele vai me trazer os botões aparecendo como eles estão no momento, certo?
Então, pessoal, por hoje é só. Façam aí o aplicativo de vocês para vocês conseguirem testar essas funcionalidades. A gente está deixando o Instagram para vocês seguirem. Também tem o contato do WhatsApp também. Se você estiver interessado nas nossas aulas, nos nossos cursos, tá aí o WhatsApp para você entrar em contato. Só clicar no link na descrição do vídeo. Como de costume, que eu sempre peço, se você puder, se você quiser, você dá um joinha aí no vídeo, o seu like ele ajuda bastante, e também, se você puder, assista o vídeo por completo, né? Também dá uma força para o canal, as horas que tem de assistido o vídeo, ele ajuda. Então, se você puder também, compartilhe com seus amigos e peça para que eles assistam a nossa aula por completo, para que nós possamos aí mostrar todo esse conteúdo de Codular e vocês fazerem os seus próprios aplicativos e ganhar dinheiro com isso aí, tá certo? Então, por hoje é só, fique com Deus e até a próxima aula.